Livro de Jasher, do capítulo 81, a partida dos hebreus do Egito ao capítulo 82, os 10 mandamentos. Capítulo 81, a partida dos hebreus do Egito. E os filhos de Israel peregrinaram de Ramessés para Sucote, com cerca de 600.000 homens a pé, além dos mais pequenos e suas esposas. Também uma multidão mista subiu com eles, de rebanhos e manadas e muito gado. A peregrinação dos filhos de Israel, que habitavam no Egito em trabalho duro, foi de 210 anos. E no fim de 210 anos, Deus tirou os filhos de Israel do Egito com mão forte. E os filhos de Israel viajaram do Egito e de Goshen e de Ramsés, e acamparam em Sucote no 15º dia do primeiro mês. E os egípcios enterraram todos os seus primogênitos a quem Deus tinha ferido, e todos os egípcios enterravam seus mortos por 3 dias. E os filhos de Israel viajaram de Sucote e acamparam em Etom, no final do deserto. E no 3º dia depois que os egípcios haviam enterrado seus primogênitos, muitos homens se levantaram do Egito e foram atrás de Israel para fazê-los retornar ao Egito, porque se arrependeram de ter libertado o povo da sua servidão. E um homem disse ao seu próximo: certamente Moisés e Aarão falaram a Faraó, dizendo: vamos a uma viagem de 3 dias no deserto, e oferecer sacrifícios a Deus nosso Senhor. Agora, pois, vamos levantar de madrugada e fazê-los voltar, e se eles voltarem conosco para o Egito a seus senhores, então saberemos que não há imuná, fé, neles, mas se eles não voltarem, então vamos lutar com eles, e fazê-los voltar com grande poder e mão forte. E todos os nobres de Faraó levantaram-se pela manhã, e com eles cerca de 700.000 homens, e eles saíram do Egito, naquele dia, e vieram para o lugar onde os filhos de Israel estavam. E todos os egípcios viram, e eis que Moisés e Aarão, e todos os filhos de Israel estavam sentados diante de Pi-Hahirote, comendo, bebendo e comemorando a festa de Deus. E todos os egípcios disseram aos filhos de Israel: certamente vocês disseram, vamos percorrer um caminho por 3 dias no deserto e sacrificaremos a nosso Senhor e retornaremos. Agora, pois, hoje faz 5 dias desde que vocês foram, porque não voltam aos seus mestres. E Moisés e Aarão lhes responderam, dizendo: porquanto Deus nosso Senhor tem testemunhado em nós, dizendo: vocês não mais voltarão para o Egito, mas vamos para uma terra que mana leite e mel, como Deus nosso Senhor havia prometido a nossos pais para nos dar. E quando os nobres do Egito viram que os filhos de Israel não deram ouvidos a eles, para voltarem a Egito, cingiram-se à luta com Israel. E Deus fortaleceu os corações dos filhos de Israel sobre os egípcios, e lhes deram uma surra severa, e a batalha foi dura sobre os egípcios, e todos os egípcios fugiram de diante dos filhos de Israel, pois muitos deles pereceram pela mão de Israel. E os nobres de Faraó voltaram para o Egito e contaram a Faraó, dizendo: os filhos de Israel fugiram, e não mais voltarão para o Egito, e desta forma que Moisés e Aarão falaram a nós. E Faraó soube disso, e seu coração, e os corações de todos os seus súditos, ficaram contra Israel, e se arrependeram de ter enviado Israel, e todos os egípcios aconselharam Faraó a perseguir os filhos de Israel para fazê-los voltar para suas cargas. E eles disseram cada um ao seu irmão: que é isto que fizemos, libertando Israel da nossa servidão? E Deus fortaleceu os corações de todos os egípcios para perseguir os israelitas, pois Deus desejava acabar com os egípcios no Mar Vermelho. E Faraó levantou-se e tomou sua carruagem, e ele ordenou que todos os egípcios a montar, nenhum homem foi deixado, exceto os pequenos e as mulheres. E todos os egípcios saíram com Faraó para perseguir os filhos de Israel, e o exército de Egito era um exército muito grande e pesado, cerca de 10.000 homens. E todo este exército foi, para perseguir os filhos de Israel para trazê-los de volta para o Egito, e os alcançaram acampados junto ao Mar Vermelho. E os filhos de Israel levantaram os olhos, e viram todos os egípcios a persegui-los, e os filhos de Israel ficaram muito aterrorizados, e os filhos de Israel clamaram a Deus. E por causa dos egípcios, os filhos de Israel dividiram-se em 4 divisões, e eles ficaram divididos em suas opiniões, pois eles estavam com medo dos egípcios, e Moisés falou com cada um deles.
A primeira divisão foi dos filhos de Reuben, Simeão e Issacar, e eles resolveram lançarem-se ao mar, pois estavam com muito medo dos egípcios. E Moisés disse-lhes: Não temais, permanecei tranquilos e vede a salvação de Deus, que ele efetuará no dia de hoje a vocês. A segunda divisão foi dos filhos de Zebulon, Beniamim e Naftali, e eles resolveram voltar para Egito com os egípcios. E Moisés disse-lhes: Não temais, pois como vocês viram os egípcios neste dia, assim vocês não os verão de novo, para sempre. A terceira divisão foi dos filhos de Judá e José, e eles resolveram ir encontrar os egípcios, e lutar com eles. Mas Moisés disse-lhes: Fiquem onde estão, pois Deus vai lutar por vocês, e devem permanecer em silêncio. E a quarta divisão era dos filhos de Levi, Gade, e Azer, e eles resolveram ir para o meio dos egípcios para confundi-los, e Moisés disse-lhes: Permaneçam onde estão e não temam, apenas clamem a Deus e ele os salvará de suas mãos. Depois disto Moisés levantou-se de entre as pessoas, e falou a Deus e disse: Ó Deus, Senhor de toda a terra, agora salva teu povo que tu trouxeste do Egito, e não deixes que os egípcios se gabem de que o poder e a força são deles. Então Deus disse a Moisés: Por que choras a mim? Fala com os filhos de Israel como eles devem proceder, e estende a tua vara sobre o mar e divide-o, e os filhos de Israel devem passar por ele. E Moisés assim o fez, e ele levantou a sua vara sobre o mar e dividiu. E as águas do mar foram divididas em 12 partes, e os filhos de Israel passaram completamente em pé, com sapatos, como um homem que passa por uma estrada preparada. E Deus manifestou aos filhos de Israel as suas maravilhas no Egito e no mar pelas mãos de Moisés e Arão. E quando os filhos de Israel entraram no mar, os egípcios vinham atrás deles, e as águas do mar caíram sobre eles, e todos eles afundaram na água, e nenhum homem ficou, com exceção de Faraó, que deu honra a Deus, e creu nele, por isso Deus não o levou a morrer naquele momento com os egípcios. E Deus ordenou um mensageiro a levá-lo de entre os egípcios, e o mandou para a terra de Nínive, e reinou sobre ela por um longo tempo. E naquele dia Deus salvou Israel da mão do Egito, e todos os filhos de Israel viram que os egípcios tinham perecido, e viram a grande mão de Deus, no que ele havia realizado no Egito e no mar. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico a Deus, no dia em que Deus fez os egípcios a cair diante deles. E todo Israel cantou em coro, dizendo: Cantarei a Deus porque ele é exaltado, o cavalo e o seu cavaleiro ele lançou ao mar. Eis que isto está escrito no livro da lei do Senhor. Depois disso os filhos de Israel continuaram em sua jornada, e acamparam em Mara, e Deus deu aos filhos de Israel os estatutos e juízos naquele lugar em Mara, e Deus ordenou aos filhos de Israel a andarem todos os seus caminhos e ao servirem. E eles viajaram de Mara e chegaram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de água e 70 tamareiras, e os israelitas acamparam junto das águas. E eles viajaram de Elim e chegaram ao deserto de Sim, no 15º dia do segundo mês após a sua saída do Egito. Naquele tempo Deus deu o maná para os filhos de Israel comerem, e Deus fez comida chover do céu para os filhos de Israel, dia a dia. E os filhos de Israel comeram o maná durante 40 anos, todos os dias em que eles estavam no deserto, até que chegaram à terra de Canaã, para possuí-la. E passaram do deserto de Sim, e acamparam em Alush. E passaram de Alush, e acamparam em Refidim. E quando os filhos de Israel estavam em Refidim, Amaleque, filho de Ulifaz, filho de Esaú, o irmão de Zefo, veio para lutar com Israel. E trouxe com ele 801.000 homens, mágicos e ilusionistas, e se prepararam para a batalha com Israel em Refidim. E foi uma grande e severa batalha contra Israel, e Deus entregou Amaleque e seu povo, nas mãos de Moisés e os filhos de Israel, e na mão de Yaoshua, Josué, filho de Nun, o homem efraimita, servo de Moisés. E os filhos de Israel feriram Amaleque ao seu povo, ao fio da espada, mas a batalha foi muito dura sobre os filhos de Israel. E Deus disse a Moisés: Escreve esta coisa como um memorial para ti em um livro, e coloca-o na mão de Josué, filho de Nun, teu servo, e tu comandarás os filhos de Israel, dizendo:
quando vocês forem para a terra de Canaã, deverão apagar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés assim o fez, e ele pegou o livro e escreveu sobre ele estas palavras, dizendo: Lembra-te do que Amaleque fez a ti na estrada quando tu saíste do Egito. Que encontrou-te no caminho e feriu-te pela retaguarda, mesmo aqueles que foram fracos atrás de ti, quando estavas fraco e cansado. Por isso será que quando Deus o teu Senhor te tiver dado o descanso de todos os teus inimigos em redor, na terra que Deus teu Senhor te dá por herança, para possuí-la, e tu has de apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu, tu não deves te esquecer. E o rei, que tiver piedade de Amaleque, ou a sua memória ou a sua semente, eis que eu exigirei dele, e eu vou cortá-lo de entre o seu povo. E Moisés escreveu estas coisas em um livro, e ordenou aos filhos de Israel a respeito de todas estas questões. Capítulo 82, Os 10 Mandamentos. E os Israel saiu de Refidim, e acamparam no deserto do Sinai, no terceiro mês de sua saída do Egito. Naquele tempo veio Reuel, o midianita, o sogro de Moisés, com Zípora sua filha e seus 2 filhos, pois ele tinha ouvido falar das maravilhas de Deus, que ele havia feito a Israel, que os tinha livrado das mãos do Egito. E Reuel veio a Moisés no deserto onde tinham acampado, onde estava a montanha de Deus. E Moisés saiu ao encontro de seu sogro com grande honra e toda Israel estava com ele. E Reuel e seus filhos ficou entre os israelitas muitos dias, e Reuel conheceu a Deus daquele dia em diante. E no terceiro mês da partida dos filhos de Israel do Egito, no 6º dia, Deus deu a Israel os 10 mandamentos no monte Sinai. E todo Israel ouviu todos esses mandamentos, e Israel alegrou-se em Deus naquele dia. E a glória de Deus repousou sobre o monte Sinai, e ele chamou a Moisés, e Moisés veio a ele no meio de uma nuvem e subiu a montanha. E Moisés ficou sobre o monte, 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e Deus o instruiu nos estatutos e juízos, a fim de ensinar os filhos de Israel. E Deus escreveu os 10 mandamentos sobre 2 tábuas de pedra, e ele deu a Moisés para comandar os filhos de Israel. E, no final dos 40 dias e 40 noites, Deus acabou de falar para Moisés no monte Sinai. Em seguida, Deus deu a Moisés as tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. E quando os filhos de Israel viram que Moisés demorava a descer do monte, reuniram-se em torno de Arão, e disseram: Quanto a esse homem Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Agora, pois, levantemo-nos, façamos para nós um ídolo que vá diante de nós, para que não morramos. E Arão teve muito medo do povo, e ordenou que lhe trouxessem o ouro, e ele fez um bezerro de metal fundido para o povo. E Deus disse a Moisés, antes que ele houvesse descido do monte: Vai-te para baixo, porque o teu povo a quem tu trouxeste do Egito, já se corrompeu. Fizeram para si um bezerro de fundição, e prostraram-se a ele. Agora, portanto, deixe-me, para que eu possa consumi-los da face da terra, pois eles são um povo de dura cerviz. E Moisés suplicou a Deus, e ele orou a Deus pelas pessoas, devido ao bezerro que tinham feito. E ele depois desceu do monte, e em suas mãos estavam as 2 tábuas de pedra, que o Senhor lhe havia dado para comandar os israelitas. E quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro que o povo tinha feito, a ira de Moisés se acendeu, e ele quebrou as tábuas sobre o monte. E Moisés veio para o campo e tomou o bezerro e queimaram a fogo, e moeram-no até que ele tornou-se fina poeira, e espalhou-a sobre a água, e deu-a para os israelitas beberem. E ali morreram do povo, pelas espadas um do outro cerca de 3.000 homens, que tinha feito o bezerro. E no dia seguinte Moisés disse ao povo: Eu vou subir até Deus, porventura, talvez eu possa fazer expiação pelos pecados que vocês cometeram contra Deus. E Moisés subiu novamente a Deus, e ele permaneceu com Deus 40 dias e 40 noites. E durante os 40 dias que Moisés rogou a Deus em favor dos filhos de Israel, e Deus ouviu o pedido de Moisés, e Deus se aplacou para com ele em nome de Israel. Então disse Deus a Moisés para cortar 2 tábuas de pedra e trazê-las até Deus, que iria escrever sobre elas os 10 mandamentos.
Ora, Moisés assim o fez, e ele desceu e cortou as 2 tábuas e subiu ao monte Sinai a Deus, e Deus escreveu os 10 mandamentos nas tábuas. E Moisés ficou ainda com Deus 40 dias e 40 noites, e Deus instruiu-o nos estatutos e juízos para dar a Israel. E Deus lhe ordenara a respeito dos filhos de Israel, que eles deveriam fazer um santuário para Deus, que seu nome, pudesse descansar nele, e Deus mostrou-lhe como deveria ser o santuário, e como deveria ser todos os seus utensílios. E, no final dos 40 dias, Moisés desceu do monte, e as 2 tábuas estavam em sua mão. E veio Moisés aos filhos de Israel e falou-lhes todas as palavras de Deus, e ele ensinou-lhes leis, estatutos e juízos que Deus tinha ensinado. E Moisés disse aos filhos de Israel a palavra de Deus, e que deveria ser feito um santuário para ele, para habitar entre os filhos de Israel. E o povo se alegrou muito com tudo de bom que Deus tinha falado com eles, através de Moisés, e disseram: faremos tudo o que Deus disse a ti. E o povo se levantou como um só homem e fizeram ofertas generosas ao santuário de Deus, e cada homem ofereceu sua oferta a Deus para a obra do santuário, e para todo o seu serviço. E todos os filhos de Israel trouxeram cada homem de tudo o que foi encontrado na sua posse para a obra do santuário de Deus ouro, prata e bronze, e cada coisa que foi útil para o santuário. E todos os homens sábios que tinham prática no trabalho vieram e fizeram o santuário de Deus, conforme tudo o que Deus tinha ordenado todos os homens nos trabalhos em que eles tinham prática, e todos os sábios de coração fizeram o santuário, e seu mobiliário e todos os vasos para o serviço de Shua, santo, como Deus tinha ordenado a Moisés. E o trabalho do santuário do tabernáculo foram concluídos no final de 5 meses, e os filhos de Israel fizeram tudo o que Deus ordenou a Moisés. E trouxeram o santuário e todos os seus móveis a Moisés, semelhante à representação que Deus havia mostrado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E Moisés viu a obra, e eles fizeram isso como Deus lhes tinha ordenado, de forma que Moisés os abençoou.